perseguição, incompreensão e falsas acusações marcam a jornada dos profetas e de Cristo. Nas leituras quaresmais de hoje, testemunhamos o profeta Jeremias cercado por complôs e traições, clamando a Deus por justiça. No Evangelho vemos Jesus enfrentando a rejeição e ameaças de apedrejamento por revelar sua identidade divina. Ambos permanecem inabaláveis em sua missão, confiando na proteção divina. Nestes últimos dias da Quaresma, enquanto nos aproximamos da Semana Santa, estas leituras nos confrontam com uma pergunta essencial: como reagimos quando nossa fé é desafiada ou ridicularizada? Temos a coragem de Jeremias e a serenidade de Jesus para permanecer fiéis ao chamado divino, mesmo quando isso significa enfrentar a hostilidade do mundo? Em um tempo de crescente secularismo, como mantemos nossa identidade cristã quando somos incompreendidos ou perseguidos? As leituras de hoje nos apresentam dois personagens que enfrentam perseguição por causa de sua fidelidade a Deus: o profeta Jeremias no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Evangelho. Ambos revelam como a resistência à vontade divina pode manifestar-se através da oposição humana e como a confiança em Deus sustenta o fiel mesmo nas adversidades. A primeira leitura, extraída do livro do profeta Jeremias, apresenta o que os estudiosos chamam de Confissão de Jeremias, um lamento pessoal, em que o profeta revela seus sofrimentos e angústias. Jeremias, conhecido como o profeta choroso, ministrou durante um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Sua mensagem impopular de arrependimento e condenação dos pecados de Israel lhe rendeu perseguição constante, inclusive de seus próprios conterrâneos na cidade de Anatote. No trecho que lemos hoje, Jeremias descreve a conspiração contra ele. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando. O medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. O profeta enfrenta não apenas inimigos declarados, mas também a traição dos que se diziam seus amigos. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Esta experiência, de isolamento e perseguição, prefigura o que Cristo mesmo experimentaria séculos mais tarde. Apesar da dor, Jeremias mantém sua confiança inabalável em Deus. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Esta declaração revela que a força do profeta não vem de si mesmo, mas da presença divina que o sustenta em meio à adversidade. Ele conclui com um louvor a Deus que salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus, antecipando a libertação divina antes mesmo que ela se manifeste plenamente. O Salmo 17:18 complementa magnificamente esta leitura, pois expressa a gratidão de quem já experimentou a libertação divina. O salmista proclama: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Este salmo, tradicionalmente atribuído a Davi, após ser livrado de seus inimigos, ecoa a experiência de Jeremias e antecipa a de Cristo, apresentando Deus como rocha, refúgio, escudo e salvador. No Evangelho segundo João, encontramos Jesus enfrentando uma hostilidade semelhante. O episódio se passa durante a festa da dedicação em Jerusalém, quando Jesus é questionado sobre sua identidade messiânica. A tensão culmina quando os judeus pegam pedras para apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus responde com um argumento fundamentado nas próprias Escrituras, citando o Salmo 82:6. Eu disse, vós sois deuses. Com esta referência, Jesus estabelece que se a Escritura chama deuses aqueles que receberam a palavra de Deus, quanto mais ele, que foi consagrado e enviado pelo Pai, pode ser chamado Filho de Deus. Além disso, Jesus aponta para suas obras, como testemunho de sua unidade com o Pai. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. No contexto da Quaresma, estas leituras nos convidam a refletir sobre nossa própria fidelidade diante da adversidade. Como Jeremias e Jesus, somos chamados a permanecer firmes em nossa missão, mesmo quando enfrentamos incompreensão, ridicularização ou perseguição por causa de nossa fé.
Enquanto nos aproximamos da Semana Santa, estas leituras também nos preparam para contemplar o mistério pascal. A perseguição sofrida por Jeremias e Jesus prefigura a paixão que logo meditaremos, mas também aponta para a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal que celebraremos na Páscoa. Como reagimos quando nossa fé é desafiada ou quando enfrentamos oposição por sermos fiéis aos valores do Evangelho? Temos a coragem profética de Jeremias e a confiança serena de Jesus? A experiência de perseguição por causa da fidelidade a Deus, relatada tanto em Jeremias quanto no Evangelho de João, possui uma profunda dimensão teológica que ressoa no coração da espiritualidade quaresmal. Estas passagens nos convidam a contemplar o mistério da rejeição profética e a natureza divina de Cristo, bem como nosso próprio chamado à fidelidade. Jeremias representa o arquétipo do profeta rejeitado, uma figura recorrente na história da salvação. Como observou São João Paulo II em sua catequese sobre os profetas, o profeta não fala por si mesmo, mas torna-se voz do outro. Por isso, frequentemente é rejeitado, pois suas palavras incomodam e desafiam. Esta experiência de rejeição atinge seu ápice em Cristo, o profeta por excelência, rejeitado por aqueles a quem veio salvar. O trecho de Jeremias que lemos hoje revela a dinâmica espiritual da perseguição. Quando o profeta declara: "O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro", ele expressa uma verdade teológica profunda. Deus não apenas envia o profeta, mas permanece com ele em sua missão. O Catecismo da Igreja Católica afirma que Deus não abandona suas criaturas ao poder do nada. E esta verdade se manifesta de modo particular na proteção divina àqueles que são perseguidos por causa da justiça. É significativo que Jeremias, mesmo sofrendo intensamente, não se deixa dominar pelo ressentimento ou desejo de vingança pessoal. Quando ele roga a Deus: "Faças-me ver tua vingança sobre eles", ele está entregando o julgamento ao único juiz justo, reconhecendo que a justiça divina transcende os interesses pessoais. Como ensina São Tomás de Aquino, a vingança de Deus não é motivada pelo ódio, mas pela justiça perfeita que restaura a ordem violada pelo pecado. No Evangelho, a acusação contra Jesus, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus, toca no mistério central da fé cristã, a encarnação. Santo Agostinho, comentando esta passagem, observa: "Eles viram o homem, mas não reconheceram Deus no homem. A carne era o véu que ocultava a majestade divina aos seus olhos terrenos. A resposta de Jesus aos seus acusadores é profundamente reveladora." Ao citar o Salmo 82:6, "Eu disse, vós sois deuses", Jesus emprega um argumento rabínico conhecido como Kal Vahomer, do menor para o maior. Se aqueles que receberam a palavra de Deus podem ser chamados deuses, em um sentido limitado, quanto mais ele que é a própria palavra encarnada. Como explica o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, Jesus Cristo, verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra de salvação. A afirmação de Jesus, "O Pai está em mim e eu no Pai", expressa a perícope, mútua habitação entre o Pai e o Filho, um conceito fundamental na teologia trinitária. São João Damasceno explica que as pessoas divinas estão umas nas outras, não de modo a confundirem-se, mas de modo a conterem-se mutuamente. Esta unidade entre o Pai e o Filho, que Jesus proclama publicamente, mesmo sob ameaça de morte, oferece-nos um modelo de coragem na confissão da fé. É notável que, ao final do Evangelho, muitos acreditaram nele, demonstrando que o testemunho fiel, mesmo em meio à perseguição, tem poder evangelizador. Como observa o Papa Francisco, o testemunho cristão autêntico não é resultado de táticas ou estratégias, mas nasce do encontro com Jesus, que nos envia mesmo quando isso implica a cruz. Neste tempo quaresmal, as leituras nos convidam a um exame de consciência. Estamos dispostos a permanecer fiéis ao Evangelho, mesmo quando isso nos custa incompreensão ou rejeição?
O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, adverte que o divórcio entre a fé que professam e a vida cotidiana de muitos deve ser considerado como um dos mais graves erros do nosso tempo. Como Jeremias e Jesus, somos chamados a uma coerência radical entre o que professamos e como vivemos, mesmo quando essa fidelidade nos coloca na contracorrente da cultura dominante. Na tradição espiritual da Igreja, a perseguição é vista não apenas como uma provação, mas como uma participação no mistério pascal de Cristo. São Pedro ensina: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. O Catecismo explica que o cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor, mesmo nas perseguições. Assim, tanto Jeremias quanto Jesus nos oferecem um modelo de como permanecer fiéis em tempos de adversidade, confiando na presença e proteção divinas, mesmo quando o horizonte parece obscurecido pela hostilidade do mundo. As leituras de hoje, com suas poderosas narrativas de perseguição e fidelidade, oferecem-nos valiosas orientações para a nossa caminhada quaresmal e para a nossa vida cristã cotidiana. Vamos explorar como podemos aplicá-las concretamente em nosso dia a dia. Reconhecendo as perseguições sutis em nossa sociedade. Diferentemente de Jeremias e Jesus, talvez não enfrentemos ameaças físicas diretas por nossa fé, mas experimentamos formas mais sutis de oposição, ridicularização, marginalização social ou preconceito contra valores cristãos. Como ensina o Papa Bento XVI, a perseguição não é coisa do passado, pois hoje também ela é realizada de maneira cruenta em vários países, e mesmo onde não há perseguição de sangue, existem outras formas: calúnias, falsidades, exclusão. Nesta Quaresma, podemos examinar: tenho experimentado resistência ao expressar minha fé no ambiente de trabalho, na universidade ou em círculos sociais? Como tenho respondido? Tenho cedido ao respeito humano, ocultando minhas convicções para evitar conflitos? Ou tenho dado testemunho com humildade e firmeza? Cultivando a confiança em Deus nas adversidades, Jeremias proclama: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Esta certeza da presença divina é essencial para enfrentarmos os desafios da vida cristã. Praticamente podemos iniciar o dia com uma oração de entrega, reconhecendo nossa dependência de Deus, memorizar versículos bíblicos que falam da proteção divina, como o Salmo 17 da liturgia de hoje. Manter um diário espiritual, onde registramos momentos em que sentimos a proteção de Deus ao enfrentar situações difíceis, praticar a oração jaculatória: Senhor, estás ao meu lado como forte guerreiro. Discernindo entre críticas construtivas e perseguição. É importante diferenciar entre críticas legítimas que nos ajudam a crescer e verdadeira perseguição por causa da fé. Os amigos de Jeremias observavam suas falhas com intenções maliciosas, mas há ocasiões em que as críticas podem ser oportunidades de crescimento. Podemos perguntar-nos: esta crítica à minha fé ou prática religiosa vem de uma sincera busca pela verdade ou de hostilidade? Estou aberto a diálogos respeitosos sobre minha fé, mesmo com quem discorda? Testemunhando com obras, não apenas com palavras, Jesus convida seus opositores: acreditai nas minhas obras. Nosso testemunho cristão deve manifestar-se primariamente através de nossas ações. O Papa Francisco constantemente enfatiza que evangelizamos principalmente pelo testemunho. Durante esta semana, podemos comprometer-nos a uma obra de misericórdia concreta, visitar um doente, ajudar um necessitado, buscar excelência em nosso trabalho como forma de testemunho, praticar a caridade em situações desafiadoras, responder com bondade a provocações, viver as virtudes cristãs de forma visível, especialmente a paciência e a mansidão, aprofundando nossa identidade cristã. A acusação contra Jesus centrava-se em sua identidade. Sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Em nosso tempo de relativismo, é essencial aprofundarmos nossa compreensão da fé. Podemos
Dedicar 15 minutos diários ao estudo do catecismo ou documentos da igreja. Participar de grupos de estudo bíblico ou formação teológica na paróquia. Familiarizar-nos com respostas às objeções comuns contra a fé católica. Aproveitar recursos online de formação católica confiáveis. Preparando-nos para a Semana Santa. As leituras de hoje, com seus temas de perseguição e fidelidade, preparam-nos para contemplar a paixão de Cristo. Podemos planejar nossa participação nas celebrações do Tríduo Pascal, intensificar nossas práticas quaresmais nestes últimos dias, buscar o sacramento da reconciliação para vivenciar a Semana Santa com o coração purificado, meditar sobre as estações da Via Sacra, conectando os sofrimentos de Cristo com nossas próprias lutas, fortalecendo a comunidade de fé. Tanto Jeremias quanto Jesus enfrentaram isolamento em seus sofrimentos. Para nós, cristãos, a comunidade é essencial para perseverarmos nas dificuldades. Podemos fortalecer nossos laços com a comunidade paroquial, buscar a companhia de outros, cristãos que compartilham nossos valores, oferecer apoio a irmãos na fé que enfrentam dificuldades por causa de suas convicções, participar ativamente da Eucaristia Dominical, fonte de força para o testemunho cristão. A aplicação destas leituras em nossa vida cotidiana nos ajudará a viver mais plenamente o caminho quaresmal, preparando-nos para celebrar o mistério pascal com corações renovados e fortalecidos na fé. Como Jeremias e Jesus, somos chamados a permanecer fiéis à nossa vocação, confiando na presença do Senhor que está ao nosso lado como forte guerreiro. Vamos agora entrar num momento de oração e meditação, permitindo que a palavra de Deus escutada hoje toque profundamente nosso coração. Busque um lugar tranquilo, adote uma postura confortável e respire profundamente, colocando-se na presença amorosa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus e meu refúgio, nas tempestades da vida, Tu és o rochedo firme onde encontro segurança. Como Jeremias, tantas vezes sinto-me cercado por vozes que contradizem Tua verdade, por olhares que julgam minha fé, por corações que não compreendem meu amor por Ti. Às vezes, Senhor, ouço as injúrias daqueles que zombam dos valores do Evangelho. Percebo amigos que observam minhas falhas, esperando minha queda para justificar sua própria indiferença à Tua verdade. Nestes momentos, concede-me a firme convicção de Jeremias. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Fortalece minha confiança em Tua proteção, não para triunfar sobre os outros, mas para permanecer fiel à missão que me confiaste. Senhor Jesus, Tu que enfrentaste incompreensão e rejeição por revelar Tua verdadeira identidade, ajuda-me a nunca ter vergonha de professar minha fé. Quando o mundo não compreender minhas convicções, dá-me a serenidade com que respondeste aos que te acusavam. Como Tu, que apontaste para Tuas obras como testemunho da verdade, ajuda-me a testemunhar mais com ações do que com palavras, para que outros vejam em mim o reflexo de Tua presença. Que ao final desta quaresma, eu possa dizer como o salmista: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Amém. Agora reflita. Que pedras de incompreensão ou hostilidade você tem enfrentado por causa de sua fé? Como você tem experimentado a presença de Deus como forte guerreiro em sua vida? Onde você precisaria de mais coragem para testemunhar sua identidade cristã? Permita que o Espírito Santo ilumine seu interior e mostre onde você precisa crescer em fidelidade e confiança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Repita este versículo várias vezes, deixando que ele se grave em seu coração. Volte a ele nos momentos de dificuldade ao longo do dia, como um âncora para sua confiança em Deus. Hoje, rezemos especialmente por todos os cristãos perseguidos no mundo, particularmente aqueles que enfrentam violência, discriminação e até a morte por causa de sua fidelidade a Cristo. Rezemos também por aqueles que, em nossas comunidades e famílias,
enfrentam ridicularização ou marginalização por viverem os valores do Evangelho. As leituras de hoje apresentam-nos Jeremias e Jesus como modelos de fidelidade a Deus em meio à oposição e perseguição. Ambos enfrentaram a hostilidade daqueles que rejeitavam a mensagem divina, mas permaneceram firmes em sua missão, sustentados pela certeza da presença de Deus. Esta firmeza não nasceu de orgulho ou teimosia, mas de profunda confiança no Senhor, que está ao lado como forte guerreiro. Enquanto nos aproximamos da Semana Santa, somos convidados a contemplar nossa própria fidelidade ao chamado divino, especialmente quando isso implica nadar contra a corrente da cultura secular. A Quaresma nos lembra que seguir a Cristo significa, por vezes, abraçar a cruz da incompreensão e do isolamento, mas também nos assegura que nunca estamos sozinhos nesta jornada. Compromisso para hoje. Identificarei uma situação em minha vida onde tenho silenciado minha fé por medo de rejeição ou ridicularização, e pedirei ao Espírito Santo a coragem para dar testemunho com humildade e firmeza. Memorizarei o versículo: "O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro", e o repetirei como jaculatória nos momentos de dificuldade ou quando sentir-me desencorajado. Realizarei uma obra de misericórdia concreta hoje, testemunhando com ações, não apenas com palavras, o amor de Cristo que habita em mim. Oremos. Senhor Jesus, meu Salvador e meu Deus, agradeço-te por este tempo precioso de reflexão em tua palavra. Reconheço que muitas vezes tenho cedido ao temor de ser rejeitado ou mal compreendido por causa da minha fé. Confesso que nem sempre tenho confiado em tua presença ao meu lado como forte guerreiro, buscando antes segurança em compromissos com o espírito do mundo. Obrigado pelo testemunho corajoso de Jeremias e por tua própria firmeza diante da hostilidade. Agradeço porque, mesmo quando sou frágil, tu permaneces fiel. Sou grato pela tua igreja, onde encontro a força da comunidade para perseverar no caminho da fé. Ao aproximar-me da Semana Santa, agradeço pelo dom da tua paixão, onde manifestaste o extremo de amor e fidelidade à vontade do Pai. Que eu possa seguir-te com coragem renovada, confiando que estás sempre ao meu lado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reflexão de hoje nos apresenta Jeremias e Jesus enfrentando a perseguição por sua fidelidade à verdade. Jeremias, cercado por conspirações e traições, proclama sua confiança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Jesus, ameaçado de apedrejamento por revelar sua identidade divina, responde com serenidade e firmeza, apontando para suas obras como testemunho da verdade. Nestas figuras, vemos modelos de como permanecer fiéis ao chamado divino, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente da cultura. Agora quero perguntar a você: já enfrentou situações em que sua fé ou valores cristãos foram desafiados ou ridicularizados? Como você reagiu? Compartilhe nos comentários sua experiência e como a confiança em Deus o ajudou a permanecer fiel. As leituras de hoje estão na descrição do vídeo. Enquanto nos aproximamos da Semana Santa, convido você a refletir sobre como pode testemunhar sua fé com mais coragem. Não apenas com palavras, mas principalmente com ações que refletem o amor de Cristo. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando dificuldades por causa de sua fé. E para continuar esta jornada quaresmal conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas meditações. Nos encontramos amanhã para mais um dia de preparação para a Páscoa. Que o Senhor permaneça ao seu lado como forte guerreiro em todos os desafios que você enfrentar.